Olá, meus amores, tudo bem, galera linda que está nos assistindo? Hoje nós vamos dar continuidade àqueles podcasts que eu falei para vocês, que nós comentamos com vocês a respeito de temas transversais que não vão ser tratados ali somente eh, no contexto ali da sala de aula, no conteúdo, numa disciplina. Vai muito além, vai além porque são assuntos e temas muito relevantes e necessários para o nosso dia a dia. E hoje nós vamos tratar de um papo muito bacana. Vamos falar sobre respeito, sobre conscientização, sobre combate ao preconceito, sobre inclusão, a empatia, sobre várias coisas. E vocês sabiam que setembro é um mês totalmente colorido? Isso mesmo, nós vamos falar hoje que setembro não é somente setembro amarelo. Ele vai muito além, em muitos outros temas. E todos que sejam bem-vindos e as nossas lindas convidadas também. Como eu falei, o setembro, né, meninas, é um mês muito especial que vai nos convidar a refletir sobre temas muito importantes. E hoje nós vamos falar sobre o azul, que é voltado para a comunidade surda, e o Setembro Verde, que também vai falar sobre a inclusão da pessoa com deficiência. E para esse papo, nós trouxemos mulheres maravilhosas, guerreiras, fortes, supermães. Então, nós temos aqui a Aldelina Rabelo, intérprete de Libras e professora, mãe atípica. Então, bem-vinda, Aldelina. Muito obrigada. Muito obrigada, Tainá. Sherry, minha amiga, Laís. Vou me apresentar, fazer um resumo da minha pessoa, quem é a Aldelina. A Aldelina, quem é a Aldelina? Era uma mãe atípica, professora, intérprete de Libras, militante da causa, não só da causa surda, mas em prol da pessoa com deficiência. Hoje estou suplente como conselheira do Conselho Municipal em Defesa da Pessoa com Deficiência. E vou falar sobre isso, já fui professora de Libras, já trabalhei em ensino superior, enfim, né, uma caminhada aí que eu sempre digo, né, Tainá? Eu quero me aposentar. Objetivo final é a aposentadoria, mas enquanto não aposenta, a gente está aqui conversando, divulgando, fazendo conscientização, falando dos nossos filhos e dos filhos de muitas mães atípicas que tem no nosso estado de Rondônia. Então, o currículo da Alderina é quase uma dissertação. Tá bom, não é? Que se só nós também temos aqui hoje a Laís Magalhães, que tem Instituto de Educação Especial e vai nos dar a visão do Estado. Olá, Laís, seja bem-vinda. Boa tarde, uma alegria e um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu sou a Laís, sou professora, também sou mãe atípica. Eu sou professora da rede estadual e estou como gerente de educação especial desde janeiro. Recebi esse desafio lindo, né? Ao mesmo tempo que é um grande desafio, mas é uma missão prazerosa, porque ver o resultado das ações, né? Saber que a gente tem tanto ainda por fazer, mas que nós precisamos nos movimentar, que os nossos alunos eles possam ter a devida acessibilidade, a devida inclusão, para que eles possam ter a oportunidade de estudar. Aquilo que parece tão básico para algumas famílias pode não ser tão básico assim, né? Isso aí. E nós precisamos desenvolver um trabalho para que todos tenham essa oportunidade, independente de qualquer situação, todos possam ter essa oportunidade. Importante isso para a nossa sociedade, para a nossa vida e para os nossos estudantes. Obrigada pela presença, Laís. E temos também a representante da força e da voz de muitas famílias, a Tielen, que eu não como ali escapar sobre essa plateia, que ela representa, né, ela está à frente da Associação de Mães Atípicas, né, Tielen, de Porto Velho. Então é um prazer ter você aqui conosco. Boa tarde a todos. Eu que agradeço pelo convite, fico extremamente feliz de hoje dar voz a essas famílias, né. Em primeiro lugar, eu sou mãe atípica, né, acho que antes de qualquer coisa a gente se apresenta, né, mãe. Entrei no ativismo depois do diagnóstico da minha filha caçula e depois veio o diagnóstico do meu de 18 anos, e hoje estou como assessora do deputado, né, do delegado Rodrigo Camargo,
Mas entre outras coisas aí, a gente enfrenta algumas batalhas, mata alguns leões por dia. Entrei na terapia ocupacional por conta do laudo dos meus filhos e estou no quinto período de terapia ocupacional. E tudo a gente vai em prol dessa autonomia e dessa independência desses meninos. Bem-vinda novamente. Obrigada. Muito obrigada mesmo pela sua participação, por ter aceito esse convite tão importante para esse debate tão importante, essa conversa. Meninas, nós vamos então começar ali do começo, né? Muita gente vê as cores, mas tu não sabe o que elas realmente representam. Como eu falei anteriormente, eh, todo mundo só lembra do Setembro Amarelo, mas a Aldelina vai explicar para a gente de uma forma assim, bem mais simples, o que que é esse Setembro Azul. É isso aí. Eu estava falando aqui antes de iniciarmos aqui a nossa conversa, né, na informalidade, nos bastidores, sobre essa discussão do Setembro Azul. Gente, deixa eu me apresentar novamente. Antes de ser mãe atípica, eu já estava trabalhando, já trabalhava com a comunidade surda, à frente há mais de 20 anos trabalhando com surdez. E desde que me conheço como professora, como profissional da área, sempre era Setembro Azul. Setembro Azul, de uns 4, 5 anos para cá, aí houve essa discussão. Agregou ontem. Como assim Setembro Azul? Por que azul? Vamos pesquisar então um tipo dessa cor. Aí pesquisando, a FENES, Federação Nacional de Detecção de Surdos, que fica no Rio de Janeiro, o representante, o Antônio Campelo, né? Um abraço, Antônio Campelo, conheço Antônio Stafilo. Ele sempre entrava nessa discussão, que era sempre relembrando o sofrimento das pessoas com deficiência na época do nazismo, onde eles pegavam, colocavam a faixa azul no braço e já ficavam classificando as pessoas, né, que podiam, que iam à morte, né, e pessoas com deficiências eles ficavam à frente da fila, né, rumo à morte. Então, por conta disso, questão de resistência, né, de estar relembrando de toda essa luta, de como foi sofrimento naquela época, que aí falava-se Setembro Azul. Mas Antônio Campelo, um outro surdos, outras comunidades surdas do Brasil, falam que tá no momento nós falamos das vitórias, das glórias, e não somente do sofrimento. E aí eles falam que não é Setembro Azul, é Setembro Surdo, já fazendo referência a 26 de setembro, é bem aí pertinho, que é Dia Nacional do Surdo. Por que Dia Nacional do Surdo? 26 de setembro foi quando foi, na verdade, não é construído, né, porque a construção ela veio ao longo do tempo, né, mas foi divulgado a construção do Instituto Nacional de Surdos no Rio de Janeiro. Foi criado esse instituto para as pessoas surdas da época, onde surdos do Brasil inteiro iam estudar no Rio de Janeiro. Por isso que a língua de sinais, ela teve essa difusão. Os surdos iam para o Rio de Janeiro e por isso que também é bastante diversificada. Eles iam para o Rio de Janeiro, aprendiam língua de sinais lá, que era baseada na língua francesa, porque veio um professor surdo francês. Então, a nossa base linguística da nossa língua de sinais, ela não é portuguesa, né? Não é de Portugal, e sim da França. E aí aprendiam língua de sinais francesa misturado com gestos locais lá daquela comunidade surda do Rio de Janeiro, e o surdo voltava, vamos supor, para o Acre, voltava para o Mato Grosso, voltava para o seu estado. E no que voltava, não tínhamos internet naquela época. Falei, pai, que soltar em cima, não tínhamos internet. Hoje a gente quer pesquisar um sinal, vai lá no YouTube rapidinho, pesquisa e já sabe, né? Não tínhamos internet, no que voltava, lembra do telefone sem fio? Aí começava desse jeito assim, família, o sinal de família, vou fazer aqui para vocês, aqui para vocês, o pessoal lá de longe. Família. Aí, quando chegava lá no Mato Grosso, em vez de ser assim, o dedinho já ficava assim. Regionalizado. Isso, o telefone sem fio, no que vai modificando a cada uso, vai passando de pessoa para pessoa, não tinha internet, e aí vai modificando a configuração. Enfim, por isso que houve a questão do regionalismo e essas modificações em cada sinal. Tipo isso, amigas. Nossa, que história, né, gente? É muito importante a gente saber um pouco além, né, do que só o que vão dizendo e também não ir só aceitando o que vai chegando. É importante
para nós enquanto educadores, para nós enquanto mães e para os nossos professores, nossos estudantes também, pesquisar, né? Nem tudo, não acreditar em 100% tipo, de viver, mas ir além, buscar o significado. Mas também só fazendo que, lógico, quando o professor Beto, história aqui da mediação tecnológica, molecada aí, o estado de Rondônia conhece o professor Beto. Ele sempre fala assim, a fofoca da história. Então, assim, a fofoca dos bastidores da educação de surdo é essa, gente. Esse regionalismo baseado nisso, essa mudança que nós temos é baseado nisso. Alguns sinais que são diferentes em algumas regiões do país é baseado em todo o contexto histórico que fundamenta nossa história da educação de surdo. Enriqueceu, né? Enriqueceu, né? Região sul é mamãe. Mamãe é aqui, sinal de mamãe é aqui no nariz, ó. Mamãe. E o nosso sinal aqui, o estado, é mamãe, é aqui. Então, é porque lá no Rio Grande do Sul era aqui, né? Por conta do contexto, que era fonoterapia, era o oralismo, era muito forte. Então tem tudo isso, né? Tudo na base de fofoca dos bastidores, segundo o nosso professor Beto. Só... Agora nós falamos um pouquinho do azul, né? E agora eu passo para Laís. E Laís, e o verde? O que essa campanha do Setembro Verde vem trazer para mim? Então, ontem a gente comemorou o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, e esse mês, o Setembro Verde, ele traz justamente esse processo de conscientização, de luta, para que as pessoas venham entender o que é essa causa, né? Então, até alguns anos atrás, as pessoas com deficiência, elas não tinham voz, não tinham vez. Elas estavam ali e se desse para elas adentrarem em algum lugar, elas adentravam, senão ficavam ali. E aí elas começaram a ter voz e vez, e esse mês ele traz justamente esse processo, isso que nós estamos fazendo aqui, de trazer uma conversa, trazer um bate-papo com várias pessoas, trazendo seu ponto de vista sobre esse assunto, trazendo informações a respeito desse assunto, para que a gente possa fazer disso parte da nossa vida, entender que a inclusão ela não precisa ser algo que eu preciso pensar em como me adaptar a isso, mas precisa fazer parte da minha vida para que todos possam ter uma conversa, que a gente possa conversar da mesma forma. Então, esse mês de setembro ele traz justamente essa vontade de falar a respeito do assunto, de conscientizar, de trazer à tona, de chamar a atenção. Ontem, quando eu abri o Instagram, eu fiquei tão feliz, porque todo Instagram que eu abria via um post dessinho, né, de várias entidades, de vários órgãos públicos, todo mundo falando sobre a mesma coisa. E olha que legal, como que isso é necessário. Porque pelo menos naquele momento as pessoas estão trazendo a consciência e pensando, pera lá, a gente precisa falar a respeito disso. Eu assisti também no site, tipo, no finalzinho do Fantástico. Eles falaram sobre o Setembro Verde e da inclusão da pessoa com deficiência nas Olimpíadas. As Paralimpíadas mostraram algumas sessão de mulheres, né? Que são atletas da natação. Tivemos várias medalhas ontem, assim, para comemorar com chave de ouro, né? Natação ganhou um monte. Hoje, inclusive, é o dia, né, do atleta paralímpico. Que legal. Então, esse ano nós fechamos uma parceria, a Secretaria de Educação fechou uma parceria foi para Cócaras por aí lá. E o nosso congresso de educação física dos professores vai ser todo voltado para a educação especial. Que massa, que Maria E é de Jó. justamente trazendo essa conscientização dos professores de educação física que é possível trabalhar com os alunos em educação especial, que a gente pode adaptar atividades, fazer atividades com eles e concorrer. Nós teremos vários alunos que são medalhistas, que têm medalhas duras, com o Paralímpico. Então, é possível. E E que não é divulgado, né? Eu acho que esse ano teve muita divulgação, teve visibilidade, mais do que em outros anos. Exato, exato. então a gente tem tentado trazer essa conscientização de todos os lados, né? Em todos os âmbitos. Sim, todas as discussões são importantes, né? Lembrar que o setembro não é só o amarelo, é o setembro amarelo, é o setembro verde, é o setembro azul, e como eu tinha falado das meninas antes de começar, também tem o setembro violeta. Então nós temos ali um setembro bem colorido e cheio de temas e assuntos muito relevantes. Agora vamos passar assim para um momento um pouco mais dinâmico, né? Eu vou lançar para vocês algumas frases que aí a gente tem mitos e verdades, né, sobre esses temas que a gente trouxe hoje. Então, vamos lá. Primeira frase. Aprender Libras é muito difícil e só quem é surdo ou intérprete precisa saber.
Mito ou verdade? Mito. Mito ou verdade? Mito, não. Se nós estamos falando de inclusão, todos nós temos que aprender um pouco de Libras. É a nossa segunda língua, né? É a língua brasileira de sinais. Então, eu acho que o mais importante hoje era incluir a disciplina de Libras no ensino básico, né? No ensino médio, nós já temos ela como eletiva. Já é uma vitória. Estamos chegando. Tá Chegando. Chegando. Então não é só para os intérpretes, não. Nós temos mesmo a Libras 1 e 2, então ainda tem até um nível um pouquinho avançado. Nossos estudantes da mediação já sabem um pouco de Libras, né, Aldeirinha? E é isso, então, mito, viu, gente? É mito. É para todas as pessoas, é para dar voz aos surdos, e com qualquer espaço, seja na escola, seja no supermercado, seja na farmácia. É isso é inclusão. Outra frase, galera. Ter um aluno com deficiência na sala de aula atrapalha o aprendizado dos outros estudantes. E aí? Fala aí, Shelly. Não atrapalha, né? É mito. Mito. Eu acho que segregaria se você colocasse ele pro lado de fora, você não incluísse ele. Eu acho que o estudante ele tem que saber que ele está num ambiente que é para todos, né? Cada um tem suas particularidades e cabe a nós aprendermos a respeitar essas particularidades, né? A mesma história de cada um aprende, né? Então, assim, a gente tem que respeitar se tá muito barulho, que aquela pessoa vai sair, vai se regular, se aquela pessoa tem alguma outra deficiência de locomoção, tem que ter o espaço adaptado. Então, é mito. É para todos, senão não haveria inclusão. Quer complementar mais alguma coisa? A diversidade, ela enriquece a sala de aula. E é através da diversidade que a gente aprende a conviver. A sala de aula, ela é um ambiente maravilhoso para você aprender a conviver, a respeitar os espaços, como a tia Aren falou. Meu filho, depois que ele começou a fazer terapia, uma das coisas que me chamou muita atenção é que às vezes eu via um coleguinha na sala de aula e ele aprendeu a lidar muito bem com aquilo, porque ele começou a observar os espaços. E a entender que ele precisa respeitar, que aquele colega talvez não goste que toque nele. E tá tudo bem. Isso. Porque é a característica daquele colega. Então, trazer isso para a sala de aula é também reviver aquela luta que veio lá dos direitos humanos, lá na década de 60, que tantas pessoas lutaram para que a gente tivesse esse acesso hoje, né? Então, é valorizar isso, é entender que a gente precisa oportunizar esse aluno a conviver como demais. Porque nós. É isso mesmo. Vamos para mais uma frase. Toda pessoa com deficiência precisa da nossa ajuda o tempo todo. E aí? Vai lá, vai isso. Isso é bem legal. Dentro da educação, a gente trabalha com a independência, né? E às vezes as mães sofrem com relação a isso, né? Porque como mãe a gente quer colocar aqui debaixo da É proteger o tempo todo. proteger o tempo inteiro, mas dentro da escola o nosso trabalho é justamente gerar a independência desse aluno. Então a gente vai acolhendo ele ali, mas de uma forma que à medida que ele possa caminhar com as próprias pernas, que ele possa fazer as atividades, que ele possa se desenvolver, né? Então nosso trabalho é justamente esse, gerar essa independência. Então é possível sim que ele caminhe, que ele se desenvolva, que ele tenha oportunidades, né? Cada um tem uma forma de aprender e essas formas elas são diferentes. E a gente precisa entender isso independente de quem seja, tem uma forma diferenciada de aprender e o nosso objetivo é que ele tenha a independência dele, o máximo possível, né? Então, respeitando os espaços. Se é um aluno que é cego, ele vai ter que aprender quais são os espaços físicos da escola para que ele possa caminhar, mas à medida que ele puder caminhar dentro da escola sozinho, isso para nós é uma grande alegria. É saber assim, olha, ele está ganhando a independência dele, está conseguindo conquistar o espaço dele. Eu acredito que a escola ela é o primeiro local que o aluno ele aprende a andar no mundo, né? Como ativista e líder das mães atípicas, eu falo muito para as mães, a gente tem que dar essa autonomia para nossos filhos, a gente tem que olhar as potencialidades dele, porque a gente uma hora vai partir. E se a gente partir, ninguém vai querer cuidar dos nossos filhos com a paciência que a gente tem, e o mundo, infelizmente, não está preparado para isso. Então, a gente tem que dar autonomia, tem que acreditar nas potencialidades, independente da deficiência, ou se for uma pessoa autista, independente do nível de suporte, a gente trabalha muito para que eles tenham autonomia. É não duvidar nem um segundo da potencialidade deles. Isso aí, gente, eu vou reforçar a fala da Tchere, é o meu recado para as nossas mães.
né? A gente está aqui falando com o público jovem, né? De como você ter o coleguinha que é diferente, mas que você tem que respeitar esse coleguinha na sua diversidade, que você também é diferente, né? Nós não somos iguais, mas justamente para as nossas mães, para as mães que estão aí nos assistindo aí, que é isso, dar autonomia, né? E acreditar sempre no potencial dos nossos filhos. É, porque nós, como mães, somos muito super protetoras, né? Então, a gente quer evitar que o nosso filho sofra preconceitos, que o nosso filho sofra bullying. A gente quer proteger. Mas só que se a gente proteger demais, nós vamos ricar. A gente vai perder. Você tira a oportunidade deles de aprender. E uma dica, você falou dos jovens que estão assistindo, os jovens que estão uma dica para todos nós é, se você encontra uma pessoa com deficiência, a primeira coisa que a gente faz é querer ajudar, né? Ai, como é que eu posso ajudar essa pessoa? Pergunte para ela se ela precisa de ajuda naquele momento, né? E se às vezes a gente acaba invadindo o espaço da pessoa porque você acha, não, ele tá precisando, não. Será que de fato ele tá precisando naquele momento? Então pergunte, você pode perguntar para a pessoa, olha, você tá precisando de ajuda? Como eu posso lhe ajudar? Né? Você precisa de ajuda para fazer essa ação? Talvez ela não precise. Na maioria das vezes, eles são extremamente independentes e conseguem desenvolver as suas atividades. E quando precisam, eles falam: olha, eu preciso de ajuda para fazer isso. A gente só fazendo aqui um relato, aqui, experiência, eu já levei uma bengalada já na cadeia. Porque eu fui ajudar um cego a atravessar a rua. A maior boa vontade ali, preferido do antigo CAPS, ali do Canadila, perto no Cocó, ali no centro da cidade. Tava no semáforo, eu vi a Bia, fui levando o cego junto comigo. Ele pegou a bengala, bravo, enfim, a gente tem que perguntar, bate no ombro, eu aprendi dessa forma. Tá aprendendo da forma mais difícil, é? A pele, da prática. Então, gente, para finalizar, uma última frase. Inclusão é só colocar uma rampa na escola. Opa! Eita! A gente já falou bastante disso, né? Inclusão é muito além. Muito além. Isso é acessibilidade, né? Incluir você colocar de fato aquele indivíduo dentro das atividades escolares, né? Levar ele, não é só matricular, fazer uma rampa, um banheiro acessível, ele tá de fato dentro daquele ambiente inserido, dentro daquele ambiente de fato, não a parte física, né? Ele tem que estar de fato Ele tem sim pertencente. isso. A acessibilidade arquitetônica ela é aquela primeira que a gente visualiza, né? Eu acredito que os pais, quando vão matricular o filho na escola, é a primeira coisa que eles olham, né? Ele vai conseguir entrar na sala de aula. Então, esse é o primeiro impacto. Mas aquelas que nós não vemos, elas são extremamente importantes, né? A adaptação curricular, como que esse professor vai fazer o ajuste dessas atividades para esse aluno dentro da sala de aula. Preparar desde a pessoa que está lá recebendo, lá na portaria, esse aluno, até aquele que serve a merenda, todos precisam entender e ter os princípios básicos de acessibilidade, né? Então, ela vai muito além daquilo que a gente consegue visualizar, mas na prática do dia a dia, de como que a gente caminha com esse aluno, como que a gente ensina esse aluno, como que a gente vive com esse aluno e com as famílias, porque as famílias são fundamentais nesse processo também, né? Tem coisas que talvez eu, como gestor da escola, não consiga visualizar, mas a Tiele, que tem um filho, ela vai visualizar e vai dizer assim, olha, tá faltando isso aqui na escola, vamos ajustar? E aí essa parceria, ela é fundamental, porque aquilo que eu não consigo visualizar, porque no geral, os meus alunos não precisariam daquilo, mas ela conseguiu visualizar um ponto ali que precisa ser ajustado. Então, essa parceria escola-família é fundamental. Isso é inclusão, né, gente? É assim, só fazendo aqui que eu queria muito que a Pele falasse um pouco do ponto de vista família, né? É isso que eu ia preocupar, mas seria porque assim, quando ela falou assim da família, aí já eu acho assim importante. Quando eu conheci Tchê, só fazer um resumo aqui. Quando eu conheci Tchê, que na verdade eu não conheci pessoalmente, conheci via virtual, porque nós somos assim. Somos dessas, nós somos uma comunidade Brasil, gente. Mãe atípica, comunidade Brasil. Né? Tudo que é região, a gente se conecta e a gente tem as mesmas angústias, os mesmos objetivos e a mesma luta. E aí, eu queria que a Tchelle falasse um pouco do início da história dela, porque ela é ativista, né, e está à frente dessa comunidade atípica de Porto Velho. Como é que foi esse teu abraçar, né? Porque eu sei que você já chegou na porta da escola, a gente já bateu panela na frente de algumas instituições por aí, mas como é que foi montar esse grupo para fazer essa divulgação? E eu percebo que não é só
divulgação, não. É uma questão de esclarecimento mesmo para as famílias atípicas. Fala um pouquinho sobre o teu trabalho. Então, inicialmente foi para trocar informações, né, o diagnóstico veio, aí a gente quer devorar tudo, né, quer aprender tudo de uma vez, e aí eu queria, né, descobrir, ler e vai, e a gente quer ser expert naquele assunto, porque a gente quer dar o melhor, né. E aí quando começou o ativismo, por conta das dificuldades que iam aparecendo, e saber que juntas a gente é muito mais forte, né, a gente se fortalece juntas. A questão escolar da Cecília foi quando ela entrou na escola, a gente tinha aquele medo de como é que ia ser, porque ela não era verbalizada, ela ainda usava fralda, eu tinha toda aquela preocupação, como é que ia ser esse acolhimento dela, e eu sempre tentei ser muito parceira da escola, né, tudo que a escola falou: "Olha, eu tô aqui, antes de qualquer coisa eu sou a mãe dela, então eu conheço ela melhor do que ninguém, melhor do que o médico, melhor do que qualquer outra pessoa". Então assim, eu levei os profissionais que atendiam ela na época na escola, deram palestras, "a gente não consegue isso". Consigo, vamos lá, a gente vai ensinar, a gente vamos, porque eu acho que a Cecília passava 50% do dia dela na escola, então era muito importante que ela tivesse esse acolhimento, que ela fosse bem cuidada lá, né. Nossos filhos são os bens mais preciosos que a gente tem e a gente quer deixar e buscar do jeito que a gente deixou, né. Hoje não, a Cecília não estuda mais numa escola regular, eu levanto essa bandeira também da escola, inclusiva, porque eu acho que ela tem que ser uma possibilidade, ela tem que ser imposta, né, ela tem que ser uma possibilidade para que as mães Concordo. escolham. Hoje a Cecília estuda numa escola, particular, mas é que só tem crianças com deficiência e lá ela está bem, muito obrigada, graças a Deus é lá que ela quer ficar, é lá que ela fica. Eu já entendi que eu costumo dizer que eu entendi que a inclusão vai acontecer na sua totalidade um dia, vai, mas não é às custas do choro dela. Quando tiver tudo beleza, do jeito que eu quero, aí ela volta para a escola regular. Mas assim, é uma luta constante e a gente já fez muita coisa e já conseguiu muita coisa, né. Infelizmente a gente não quer estar brigando o tempo todo, mas, até brinco, eu falo: "Ai, eu quero ser uma lady", mas a gente chega na educação do mundo e aí a pessoa não te escuta, e você tem que aumentar o tom de voz, e a pessoa continua sem te escutar, e aí a gente tem que não, e bate panela literalmente na frente da prefeitura, Microfone, é assim mesmo. abre porta de CEMED e entra dentro, para poder conquistar de pouquinho em pouquinho. A gente está muito longe ainda do que a gente espera dentro da educação, dentro da saúde no geral, né. Mas a gente está lutando aí, eu acredito que é um propósito, né, tem dia que eu falo: "Meu Deus do céu, o que que eu vou inventar da minha vida?". Mas eu vejo que a gente se fortalece todos os dias, né, e é muito importante a gente estar unido e saber que juntas a gente consegue muita coisa. Laís, do ponto de vista da educação, quais são os maiores desafios e o que já está sendo feito para que as escolas sejam mais inclusivas? Eu vejo que o maior desafio ainda é o processo de conscientização de todos. Como eu falei para vocês, a gente tem ter a consciência desde quem está lá na portaria, a todos os entes envolvidos, porque todos têm acesso a essa criança, né? Todos vão estar convivendo com essa criança. Então, quando você tem pessoas de fato envolvidas e que conhecem o que é uma criança com deficiência, quais são as características, só de olhar para a criança ele já percebe que algo não está legal, ele percebe que aquele barulho vai incomodar e pode gerar uma crise. Então esse processo de conscientização ele é fundamental. E aí a gente precisa das formações, nós temos feito várias formações, até a Cooptar Paixão com a Aldelina, sobre algumas formações que nós fizemos. Esse ano nós sentimos a necessidade de fazer uma formação com os gestores, Isso. porque não adianta trazer essa conscientização só para os professores da sala de recursos, mas os gestores também precisam entender o seu papel dentro desse processo, né? Entender que o seu papel é fundamental, porque é ele que vai receber a mãe que está dizendo assim, olha, tá faltando um banheiro aqui acessível para o meu filho. Então, é esse gestor que vai receber, que vai conversar com essa família. Então, todos os entes da escola precisam ter essa consciência. A adaptação curricular, as capacitações para adaptação curricular. Então, dentro das nossas possibilidades, nós temos avançado, principalmente na questão das formações e das capacitações, aquisição de materiais adaptados. Esse ano a gente também teve uma capacitação de tecnologia assistiva, justamente para que os nossos professores possam conhecer e utilizar. Hoje nós temos vários recursos, né? A inteligência artificial está aí, ela pode ser utilizada a nosso favor. E como? Então, nós temos vários artifícios que podem ser utilizados dentro da sala de aula para facilitar a aula desse professor e para dar acesso a esse aluno, para que ele tenha uma aula de qualidade, para que ele tenha um material didático de qualidade, produzido com qualidade. Como eu falei para vocês, esse ano a gente
tá super feliz com essa parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro, porque já é uma nova área aí que a gente está conseguindo, né, caminhar, que é de trazer esses professores de educação física. A gente já tem alguns professores que fazem trabalhos lindos. Um exemplo é o pessoal do Includança, né, que é coordenado por uma professora. Salene é maravilhosa. Que tá fazendo um trabalho lindo aí, eles estão em vários eventos e a gente vê a organização deles ali. Nós já temos professores que fazem trabalhos incríveis, mas nós podemos alcançar ainda outros, né? Sim. E assim, eu acho muito importante que esse tema, essas discussões e essa conscientização vá um pouco mais além do que só o professor, só o gestor das escolas. Sim, eu falo que deve-se chegar aos estudantes também, porque eu ouço muito o relato dos meus filhos em casa, de alguns colegas utilizarem a palavra deficiente, a palavra autista, a palavra é um surdo, como ofensa. E isso machuca, isso dói. Então, essa conscientização também com os jovens, ali, a partir do sexto ano, no caso das escolas que o Estado atende, que está naquela fase de mudança, do sexto ano, que saiu do ensino fundamental, está entrando no ensino fundamental 2, daqui a pouco está no ensino médio, a cabecinha desses estudantes já está um pouco complicada. Então, eles querem, às vezes, querem não, eles acabam ofendendo sem conhecer. Isso, E às vezes eles acham que é uma brincadeira, que não, assim, né? Eu participei agora de uma palestra sobre bullying, cyberbullying, estava falando justamente isso, né? O que é brincadeira para um colega, o outro que está recebendo, se ele não compartilhar, se ele não achar legal aquele tipo de não é brincadeira, sim, né? Aquela palavra ofensiva lá, fulano estava dizendo assim, ela fez um exemplo, deu um exemplo lá. Tem umas características típicas, ela é autista, né, né, mas aquele autista que tem consciência que é autista, que é o caso do meu filho, né, que é suporte 1, ele tem consciência, ele não gosta que use aquele, de forma pejorativo, de forma pejorativa, se referindo a uma característica ou uma atitude de um colega. Né, filho, ele tem sofrido isso, eu sempre converso com a Aldelina, né, Aldelina, na escola, que ele é muito tímido. Ele é muito calado, então tem colegas que chegam e falam: você nunca vai ter amigo, você vai ser, sempre, vai sempre ficar sozinho porque você é um autista". E ele fala assim: "Mãe, eu sou autista? E se eu for, ou se eu fosse, isso não é um problema, isso não é uma ofensa". Ele tem essa consciência, só que a forma com que ele é abordado machuca. Isso aí. Nós temos feito um trabalho de incentivo, e aí fica a dica para as mães também: incentivem os filhos de vocês também a participarem dos movimentos sociais dentro da a escola tem grêmio estudantil, tem os conselhos de classe, né? Hoje a gente tem alguns alunos da educação especial, público-alvo da educação especial, que já fazem parte do grêmio estudantil, que já fazem parte dos conselhos de classe, que são líderes de sala. E isso faz a diferença, porque as pessoas começam a olhar para eles e dizer assim: não, não é bem assim, não. E eles começam a desenvolver trabalhos dentro da própria escola de conscientização. Isso é muito legal. Mas o difícil, assim, embora a gente incentiva, a gente é mãe, a gente sabe disso, né, mesmo o Kalik sendo suporte 1, é muito difícil, a rigidez cognitiva dele. Hoje eu consigo deixar a Kalik 1h15, aqui todo mundo sabe, ele entra 1h30 da tarde, eu tinha que esperar até 1h35, todos os colegas entrarem para a sala de aula para ele poder entrar. Multidão para ele não sabe, é um desafio para ele. Então estar dentro da sala de aula com outros colegas é um desafio diário o meu filho, entendeu. Então participar desses movimentos para ele é um desafio diário. Ele pode contribuir de outras formas. Então é entender que eles podem também participar e que eles podem contribuir de outras formas. A gente recebeu um avô de um aluno um tempo atrás, e aí geralmente quando chega assim, né, a gente já pensa: ai meu Deus, será que ele vai reclamar de alguma coisa? E ele falou assim: eu queria fazer um elogio. E aí eu já fiquei super feliz, né? Eu falei: diga. E ele foi elogiar a escola do filho dele. Ele falou assim: olha, meu neto é autista e esse ano ele é líder de sala. Vocês não fazem ideia do quanto ele evoluiu por ter tido essa oportunidade. E ele levanta cedo, arruma as coisas dele e fala: vovô, eu não posso me atrasar porque eu sou líder.
Então ele comprou isso como um movimento muito legal e o avô trouxe essa fala que é muito importante. Então ele teve uma oportunidade e ele está fazendo ali um excelente trabalho como líder de sala. É. Então, às vezes, ele não pode ali atuar diretamente porque ele tem as suas limitações com relação a público, mas ele pode desenvolver outros trabalhos dentro desse tem outro escolas que fazem trabalho com horta, que os alunos da educação especial desenvolvem trabalho com horta, com trabalho de reciclagem. São trabalhos que eles estão desenvolvendo e estão mostrando que é possível. De robótica, sabe? Robótica. Então, eu acho que a gente podia levantar essas altas, não só de altas habilidades, não, crianças que têm como é que eu posso dizer, essa habilidade, né, independente das altas habilidades, mas a habilidade de estar montando, desmontando as coisas, que já faz isso em casa, né? Isso independente do nível de autismo, robótica é um caminho. Nós temos um grupo de Ji-Paraná que foi aprovado para o Congresso de robótica, vai acontecer, se eu não me engano, no Espírito Santo, mês que vem. E o trabalho deles foi aprovado e eles estão indo mês que vem. Que legal. É isso, a lei de Ji-Paraná, da educação especial. Eu vou ampliar também, pedir para as famílias, né, que conversem com os filhos, porque eu sou muito do pensamento que a gente dá educação para nossos filhos em casa e a gente é o espelho dos nossos filhos. Se eu respeito, se quando eu estou na rua, eu vejo uma pessoa com deficiência, eu não faço piada, eu mostro pro meu filho, ó, aquilo ele tem que respeitar. Né? O Guilherme foi pegar o diagnóstico ano passado, mas eu sempre ensinei ele, meu filho, tem um amiguinho diferente na escola, a gente respeita, a gente acolhe. Ele é diferente como você também é diferente. Então, acho que as famílias têm essa obrigação. Eu acho que faz total diferença de a família explicar, olha, autismo não é piada, não é para fazer brincadeira, não é, né? Ter aquele ou a pessoa ter uma deficiência física, enfim, explicar e ser exemplo, porque às vezes a gente tem, né, de fazer piadas na frente do adolescente e ele toma aquilo como uma coisa natural dentro de casa e ele vai reproduzir, então a gente tem que ser o exemplo para nossos filhos, a gente somos espelhos para eles, né? É isso aí. Tem uma participação aqui no nosso chat, da professora Cleonice, que ela fala o seguinte: a conscientização da turma, como professora, né, é muito importante. Até porque a maior convivência da criança com deficiência é em sala de aula e com os colegas. E ela ainda complementou: na escola que eu trabalhava, quando recebemos a matrícula de um aluno surdo, todos os colegas de sala se empenharam e participaram de um curso de Libras para que houvesse integração na turma. Então, assim, é importante, né, que eu não vou lembrar agora, Cleonice, você pode colocar aqui o chat, qual é o município que você é, mas ela é do interior, né, foi uma das nossas professoras na mediação, e assim, relatos super legal, super importante. Seria muito legal se todos fossem assim, né. E aí, gente, a gente tá chegando aí no nosso final do nosso papo. Nossa, que gostoso, né? Muito bom. Para mais, passou bem rápido. Foi incrível receber vocês aqui, conversar. Para a gente finalizar assim com chave de ouro, eu queria que cada uma de vocês deixasse uma mensagem, um recado no coração para cada pessoa que está ouvindo, assistindo esse nosso podcast, que vai assistir depois, que a gente vai deixar o link ali salvo para quem quiser ter acesso, assistir depois também. Ok? Então vamos começar lá com a Tiete. Vai lá, Tiete. A sua mensagem pra gente. A mensagem que eu deixo é que acredite na potencialidade, né, das pessoas com deficiência. A gente não pode levá-los a geralmente a gente fala em deficiência, a gente já associa a uma cadeira de roda ou alguma falta de acessibilidade. O autista ele está incluído, né, na deficiência, dentro de todos os direitos. E eu sempre falo para as mães, eh, por exemplo, a Maria Cecília ela é uma criança que ela gosta de brincar com ursinhos, que ela é hiperativa, gosta de sorvete e tem autismo. O autismo ele não pode ser uma sentença, ele não pode vir antes da pessoa. Primeiro vem a pessoa, depois vem a deficiência. Por isso que a gente fala que é uma pessoa com deficiência. A pessoa vem em primeiro lugar. Então a gente tem que sempre olhar a pessoa. Depois a gente olha a deficiência. E isso não pode ser uma condenação nem uma limitação. A gente tem que olhar a potencialidade deles sempre e acreditar.
Falar sobre isso é importante, falar em casa, como a tia Ellen falou, falar na escola, falar em todos os lugares, nas igrejas, enfim, nas empresas é importante, é necessário para entender justamente que um diagnóstico ele não é uma sentença. Que é possível avançar, que é possível ter oportunidades, oferecer oportunidades, mas principalmente que é possível conviver com as pessoas que são diferentes de nós. Nós podemos conviver e fazer o melhor. Então, que a gente possa oferecer o melhor que tem em nós para poder receber o melhor dos outros, né? É isso aí. Agora, então, para nossa Audelinda, como diz o nosso amigo Jorge. Nosso professor Jorge de Geografia já me deu um outro nome, além de Audelina, é Audelinda. A mensagem que eu deixo é, já que nós falamos de um modo geral aqui, as nossas colegas, eu vou voltar mais para o público surdo, que dê voz a essa comunidade surda, né? Aonde estiver, aquela pessoa que souber dizer, eu só sei só um pouquinho de Libras, não, é um pouquinho, mas é aquele pouquinho que vai dar voz, que vai dar vez. E às vezes o surdo pode perceber, você vai num supermercado onde tem uma pessoa trabalhando lá que é surdo, você só faz isso aqui, gente, ó. Ele já quer começar, e você vai, calma, calma, só isso aqui. Mas é aquela ânsia que ele tem, ele só conversa entre eles. Então, se você faz isso, faz gesto, mas nunca deixe de não cumprimentar a pessoa surda, né? Deixa ele chegar em todos os espaços, que hoje nós vemos surdos com mestrado, com doutorado, mas já foi muita luta lá atrás. Hoje eles estão onde estão, porque foi muita luta. E é assim que eu deixo ligado. Hoje as nossas crianças com autismo vão chegar e já estão chegando, tem crianças com autismo chegando e vão chegar muito mais, em todos os espaços, chegando, tendo acesso a todas as áreas de conhecimento. É esse meu recado. Que aula, hein, meninas, que vocês deram pra gente hoje. Muito obrigada, Audelina, Laís, Tielen, por compartilharem tanto conhecimento com a gente, por trazerem tantas experiências, tantos relatos legais. E para você que está nos ouvindo, o recado é o seguinte: seja um agente da inclusão. A mudança começa com pequenas atitudes no seu dia a dia. Como a Audelina falou, só um oi. Você já está fazendo o dia a dia uma pessoa surda muito feliz, porque você tentou se comunicar com ela. Converse com seus amigos, questione e não aceite certos tipos de piadas preconceituosas. Celebre a diversidade. Esse foi mais um podcast da nossa mediação tecnológica. Siga a gente nas redes sociais, aí no nosso canal. Compartilhe esse vídeo também com os colegas. Um grande abraço para todos vocês e nos vemos.